prosa. Na década de 1930, enquanto o rádio, o mais moderno meio de comunicação de massa da época, encurtava as distâncias, aproximando o país de ponta a ponta, nossa prosa de ficção, com renovada força criadora, nos punha em contato com um Brasil pouco conhecido. Por meio da obra de autores como Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Dionélio Machado, desponta um Brasil multifacetado, apresentado em sua diversidade regional e cultural, mas com problemas semelhantes em quase todas as regiões, A miséria, a ignorância, a opressão nas relações de trabalho, as forças da natureza sobre o homem desprotegido. Herdeiros diretos dos modernistas de 1922, os modernistas da segunda geração, de 1930 a 45, também se voltam para a realidade brasileira, mas agora com uma intenção clara de denúncia social e engajamento político, unindo ideologia e análise sociológica e psicológica a novas técnicas narrativas. O Romance de 30 constitui um dos melhores momentos da ficção brasileira. Os retirantes nordestinos de Graciliano Ramos, em Vidas Secas, pressionados pelo sertão esturricado, se encaminham para o sul, a uma cidade grande, com a esperança de redimir os males de sua triste condição. O pobre homem de Dionélio Machado se debate inutilmente para encontrar uma saída em sua cidade no extremo sul. O Romance de 30 se tornou, entre tantas coisas relevantes, um mapa moral da geografia humana do Brasil. O modernismo de segunda geração é conhecido como neorrealismo brasileiro. No século XX, a literatura foi significativamente influenciada pelo cinema, incorporando novos temas e, sobretudo, novas formas de narrar. Quando a literatura se volta para um retrato mais objetivo da realidade, quase sempre o romance é o gênero que ela privilegia. Nessas décadas, de 1930 e 1940, período em que o país e o mundo viveram profundas crises, não foi diferente. O romance brasileiro, então, encontrando no regionalismo uma das suas principais vertentes, ganha matizes ideológicos e se transforma num importante instrumento de análise e denúncia da realidade brasileira. No final da década de 1920, já eram vitoriosas as conquistas formais da primeira geração modernista, inclusive aquelas feitas no campo da prosa de ficção, em obras como Macunaíma e Memórias Sentimentais de João Miramar. Técnicas inovadoras, como a linguagem cinematográfica, a sobreposição de planos narrativos, a mistura de gêneros, a paródia e a síntese romperam com a forma tradicional de contar histórias. Os romancistas da segunda geração modernista, em sua maioria distantes geograficamente do núcleo paulista, que se caracterizavam pelo experimentalismo estético, aderiram à concepção moderna e modernista de literatura, porém sem o espírito iconoclasta da geração de 1922. Interessavam-lhes principalmente certos aspectos explorados pelo modernismo, como os temas nacionais e cotidianos e a busca de uma linguagem brasileira. Desde a década de 1920, a literatura brasileira vinha ganhando matizes cada vez mais ideológicos. Foram ideológicos, por exemplo, os debates nascidos em torno da questão da nacionalidade, liderados de um lado por Oswald de Andrade e de outro por Plínio Salgado. Na década de 1930, o quadro político-econômico brasileiro e internacional, composto pelos reflexos da crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, pela crise cafeeira, a Revolução de 30, intentona comunista, de 1975, o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, a ascensão do nazismo e do fascismo e combate ao socialismo, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, exigiram dos artistas e intelectuais uma tomada de posição ideológica. Dessa exigência resultou uma arte engajada, de clara militância política, como se observa em muitos romances de Jorge Amado, ou de engajamento espiritual, como se verifica nas obras de Jorge de Lima e Murilo Mendes. Caminhos da ficção de 30. O Romance de 30 trilhou diferentes caminhos, dos quais o regionalismo, especialmente o nordestino, é o mais importante. A tradição da ficção regionalista nordestina já contava com nomes como Franklin Távora, Rodolfo Teófilo, Domingos Olímpio. Mas com a publicação de A Bagaceira, em 1928, de José Américo de Almeida, e em seguida o 15, de Raquel de Queiroz, em 1930, de Raquel de Queiroz, o romance nordestino entrou numa fase nova de denúncia das agruras da seca e da migração, dos problemas do trabalhador rural, da miséria, da ignorância.
Nos anos seguintes, esse veio literário foi explorado por muitos outros atores, como Armando Fontes, Jorge Amado, José Lins do Rego e Graciliano Ramos, cujas obras trazem temas novos, como o cangaço, o fanatismo religioso, o coronelismo, a luta pela terra, a crise dos engenhos. O regionalismo também se manifestou no sul do país, na ficção histórica e épica de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, ou no romance de fazenda de Ivan Pedro de Martins, como Fronteira Agreste. Nessas obras é ressaltado o homem hostilizado pelo ambiente, pela terra, pela cidade, pelos poderosos. O homem sendo devorado pelos problemas que o meio lhe impõe. Em algumas delas, o romance alcança um perfeito equilíbrio entre a abordagem sociológica e a introspecção psicológica. Além do regionalismo, os anos 1930 viram florescer outras linhas temáticas no romance. No Rio de Janeiro surgiu o romance urbano e psicológico, representado por Marques Rebelo, Cornélio Pena, Otávio de Faria. Em Minas Gerais, teve a vez o romance poético-metafísico de Lúcio Cardoso. No Rio Grande do Sul, o romance urbano e psicológico, também cultivado por Érico Veríssimo. Alcançou um momento de rara introspecção em Os Ratos, de Dionélio Machado. Jorge de Lima, escritor católico militante, publicou no Rio de Janeiro O Anjo, uma narrativa surrealista com matizes ideológicos cristãos e claras referências a reformas sociais. E aí vamos para o primeiro escritor, José Lins do Rego, Nasceu em 1901, faleceu em 1957. A decadência da estrutura social e econômica dos latifúndios e engenhos da zona açucareira da Paraíba e de Pernambuco, bem como o início da modernização com a chegada das usinas, encontra sua maior expressão literária na prosa de José Lins do Rego. Ele nasceu no município de Pilar, na Paraíba, fez direito em Recife, onde teve contato com um grupo modernista que ali surgia, formado por Gilberto Freire e José Américo de Almeida, entre outros. Atuou como promotor em Maceió, onde escreveu seus primeiros livros e conviveu com Graciliano Ramos, Jorge de Lima e Raquel de Queiroz. Atuou na imprensa, na vida diplomática e foi eleito para a Academia Brasileira de Letras pouco antes de morrer. Muito da obra do escritor concilia ficção com as recordações de tempos de menino e adolescente, quando vivia na fazenda do avô paterno, juntamente com tios e primos. Numa linguagem fluida, solta, popular, o escritor capta a vida nordestina por dentro e registra no momento em que se operavam no Nordeste transformações de ordem social e econômica profundas, fruto da decadência do engenho, logo substituído pela usina moderna. Oriundo de uma família rica, neto do então importante coronel José Paulino, transformado em personagem de algumas de suas obras, José Lins não tem a envergadura ideológica nem a capacidade de análise e de crítica social de Graciliano Ramos. Contudo, como poucos, capta e transpõe para a literatura o imaginário do povo nordestino. Antes dele, expresso apenas nas narrativas orais, nos romances cantados e na literatura de cordel. Segundo o próprio autor, sua obra pode ser dividida em ciclos. São eles: o ciclo da cana-de-açúcar, Menino de Engenho, são as obras Doidinho, Banguê, Fogo Morto e Usina. Ciclo do cangaço, que é o misticismo e seca, Pedra Bonita e Cangaceiros. As obras independentes, romances vinculados aos dois ciclos, Moleque Ricardo, Pureza, Riacho Doce, romances desvinculados dos ciclos Água Mãe e Eurídice. A obra Riacho Doce foi adaptada pela Rede Globo numa minissérie, para uma linguagem televisiva. E também foi transposta para o cinema, Fogo Morto e Ciclo de Cana-de-Açúcar, e o Ciclo da Cana-de-Açúcar. Em sua primeira obra, O Menino de Engenho, José Lins do Rego pretendia escrever a biografia do seu avô José Paulino, uma das mais representativas figuras da tradição fundamentada no sistema patriarcalista, escravocrata e latifundiário. A obra deveria também conter cenas autobiográficas da infância do escritor. Entretanto, José Lins, biógrafo, foi superado pela imaginação criadora de José Lins, romancista. Desse modo, Menino de Engenho inicia em torno da figura do garoto Carlos de Melo, numa trilogia em que se incluem também Doidinho e Banguê. As tensões socioeconômicas do engenho de açúcar apontadas pelo narrador personagem dessas obras têm continuidade nos outros romances que integram o ciclo da cana-de-açúcar, principalmente em Fogo Morto, romance síntese do ciclo, que marca a parte mais significativa das produções do autor. Fogo Morto é a mais madura das obras de José Lins do Rego.
Nela, o autor consegue captar na paisagem e no elemento humano não só as imagens oriundas de suas lembranças pessoais, mas principalmente a bruta realidade de uma estrutura social em decomposição. Fogo Morto se divide em 3 partes. Na primeira, o mestre José Amaro, José Lins enfatiza o destino e o drama humano de uma personagem que se orgulha de ser celeiro, de ter uma profissão independente, passada de pai para filho. A segunda, o engenho de seu Lula, é a história de ascensão do apogeu e da decadência do engenho Santa Fé, arruinado no final por seu proprietário, o coronel Lula de Holanda, autoritário, prepotente e incapaz. Na terceira, o capitão Vitorino. O autor dá ênfase à figura dessa personagem, alvo das chacotas da molecada e até dos adultos, uma espécie de Dom Quixote nacional que anda de engenho em engenho em defesa dos injustiçados, grandes ou pequenos. As relações que se estabelecem entre as personagens funcionam como fios que costuram as 3 partes da narrativa, ao mesmo tempo que ajudam a construir um grande painel da Zona Açucareira, retratada num momento de profunda transformação social e econômica, que põe fim às centenárias estruturas fundiárias e se abre para a modernização. A visão nostálgica do autor, marca principal dos outros romances que integram o ciclo da cana-de-açúcar, cede lugar em Fogo Morto a um profundo sentimento de tristeza e de inconformismo social. Aí algumas obras dele, né? Menino de Engenho, publicado em 1932, Doidinho, 1933, Banguê, 1934, O Moleque Ricardo, 1935, Usina, publicado em 1936, Fogo Morto, publicado em 1934. Graciliano Ramos. A principal expressão do romance de 1930 encontra-se nesse regionalismo nordestino, representado por um desses escritores. Graciliano Ramos nasceu em 1892 e 1953, é o principal romancista da geração de 1930. Nasceu em Quebranco, Alagoas, e viveu em várias cidades nordestinas, como Buíque, Viçosa, Maceió e Palmeira dos Índios, da qual seria prefeito em 1927. Além de ter se dedicado à literatura, o escritor também exerceu atividades ligadas ao jornalismo, à vida pública e à política. Em 1936, durante o governo Vargas, foi preso sob acusação de subversão e, depois de passar por várias prisões, foi levado para Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro, onde permaneceu 10 meses encarcerado. Dessa experiência, nasceu o romance Memórias do Cárcere, obra que ultrapassa os limites do pessoal para se tornar um importante depoimento da realidade brasileira da época e uma denúncia do atraso cultural e do autoritarismo da era Vargas. Libertado, Graciliano Ramos mudou-se para o Rio de Janeiro. Em 1945, ingressou no Partido Comunista Brasileiro. Em 1951, então reconhecido como principal romancista brasileiro, depois de Machado de Assis, foi eleito presidente da Associação Brasileira de Escritores. Da viagem que fez para a Rússia no ano seguinte, nasceria a obra Viagem. Como romancista, Graciliano Ramos alcançou raro equilíbrio ao reunir análise sociológica e psicológica. Como poucos, retratou o universo do sertanejo nordestino, tanto na figura do fazendeiro autoritário, quanto na do caboclo comum. Um homem de inteligência limitada, vítima das condições do meio rural e social, sem iniciativa, sem consciência de classe, passivo diante dos poderosos. Contudo, em Graciliano Ramos, o regional não caminha na direção do específico, do particular ou do pitoresco. Ao contrário, as especificidades do regional são um meio para alcançar um universal. Suas personagens, em vez de traduzir experiências isoladas, revelam uma condição coletiva, a do homem explorado socialmente ou brutalizado pelo meio. Sua primeira obra, Caetés, em 1933, ao fazer uma narrativa da vida provinciana de Palmeira dos Índios, constitui um exercício de técnica literária com características naturalistas, como severamente o próprio autor reconhecia. No livro seguinte, São Bernardo, publicado em 1934, verdadeira obra-prima da literatura brasileira, Graciliano apresenta uma notável evolução em técnica e estilo e um significativo aprofundamento na análise psicológica das personagens, cujo resultado é a criação de Paulo Honório, um dos mais marcantes personagens brasileiros. A São Bernardo seguiram-se Angústia, publicada em 1936, em que o romancista acentua a despreocupação psicológica, servindo-se de aprimorados recursos expressivos. E Vidas Secas, em 1938, seu único romance em terceira pessoa.
uma grande obra pelo poder de fixar figuras sub-humanas vivendo o fatalismo das secas da região do Nordeste. Graciliano Ramos não foi apenas romancista. Escreveu ainda contos, histórias incompletas, Insônia, Alexandre e outros heróis, crônicas como Linhas Tortas, Viventes das Alagoas e impressões de viagens, como na obra Viagem. O autor de Vidas Secas sobressai entre os demais de sua época, não só pelas qualidades universalistas que apresenta, mas sobretudo pela linguagem enxuta, rigorosa e conscientemente trabalhada no que se mostra o legítimo continuador de Machado de Assis na trajetória do romance brasileiro. E aí vamos falar um pouquinho de São Bernardo, né? O romance São Bernardo é narrado em primeira pessoa, por Paulo Honório, que se propõe a contar sua dura vida nos tempos de guia de cego até a situação de proprietário da fazenda São Bernardo. Dotado de muita vontade e ambição, depois de uma vida de lutas e brutalidades, Paulo Honório realiza seu sonho de se tornar fazendeiro, adquirindo a propriedade de São Bernardo, onde fora trabalhar de enxada. Casa-se aos 45 anos com a professora Madalena, que, boa e compassiva por índole, passa a se interessar pela vida de miséria e de agruras dos empregados da fazenda e a interceder por eles junto a Paulo Honório. Iniciam-se os desentendimentos entre eles. As discussões se intensificam. Nem a gravidez de Madalena, nem o nascimento do filho, porém, põe fim àquela situação. Angustiada pelo despotismo e pelo ciúme doentio de Paulo Honório, Madalena se suicida. Em um dos seus escritos, o crítico literário Antônio Cândido afirma que todo grande romancista destaca-se pelo desempenho em pelo menos um desses três aspectos. O senso estético, que são os aspectos de estrutura e de linguagem, o senso sociológico, a análise dos problemas que envolvem o homem e suas relações sociais, e o senso psicológico, que é a análise interior. Obras que desenvolvem de forma especial e abrangente esses três sensos são casos raros, desses que ocorrem a cada 50 ou 100 anos. Na ficção brasileira, há pelo menos 3 nomes que pode-se afirmar que têm alcançado esse status, atingido esses três sensos, que são Machado de Assis, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa. Então, Graciliano Ramos nasceu em Quebrangulo, na Alagoas. Depois ele foi prefeito de Palmeira dos Índios. Algumas das obras dele, que já foram mencionadas ao longo do meu discurso. Caetés, 1973, Memórias do Cárcere, 1956, São Bernardo, Angústia e Viagem. Raquel de Queiroz, nasceu em 1910 e faleceu em 2003. Ela nasceu em Fortaleza, no Ceará, e a instabilidade decorrente da seca de 1915 faz com que ela e a família emigrassem para o Rio de Janeiro, em 1917. Logo em seguida, retomaram para o Nordeste, passando por Belém, no Pará, antes de se estabelecerem novamente em Fortaleza. Em 1927, além de atuar como professora primária, começou a colaborar com o jornal O Ceará, com poemas e crônicas. Tornou-se conhecida, entretanto, com a publicação de O 15, em 1930, quando tinha apenas 20 anos. Nos anos seguintes, militou no Partido Comunista Brasileiro e, em 1937, foi presa por defender ideias esquerdistas. Publicou nesse período os romances João Miguel, Caminho de Pedras e As Três Marias. Dedicou-se depois ao teatro e à crônica jornalística. Foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. A nossa primeira escritora na Academia Brasileira de Letras. No conjunto, a prosa de Raquel de Queiroz é enxuta e dinâmica, sobretudo pelos efeitos que extrai da técnica do discurso direto, o que associa sua forma de narrar à tradição da novelística popular. Como consequência, seu texto ganha agilidade, aproxima os fatos narrados e se torna mais saboroso ao gosto do grande público. Os 4 romances iniciais de Raquel revelam-se intensa preocupação social. Os 2 primeiros, O 15 e João Miguel, aprofundam o tema da seca, já introduzido por José Américo em A Bagaceira, e ampliam a abordagem ao tratar também do coronelismo e dos impulsos passionais do sertanejo. Além disso, as obras de Raquel de Queiroz introduzem um elemento novo, o enfoque psicológico que dá às personagens uma dimensão mais humana e completa. Caminho de Pedras, publicado em 1937,
cuja redação coincide com um período de militância política da autora, é uma obra de nítida inspiração ideológica, conciliando a história de um relacionamento amoroso com a abordagem psicológica e ideias socialistas. A obra não tem o mesmo vigor de O 15. Seu narrador parece ver os fatos de fora, sem vivê-los, e os conflitos se resolvem no plano sentimental. Em As Três Marias, de 1939, verifica-se o aprofundamento da abordagem psicológica, já notada nas obras anteriores. Embora tenha o Nordeste como cenário, tal qual como Caminho de Pedras, as narrativas que constituem a obra não se propõem a analisar sua estrutura social, econômica e política. Nas décadas subsequentes, publicou ainda Doralina, 1975, e muitos livros de crônica, gênero a que se dedicou nos últimos anos de vida, em que escreveu para jornais do Rio de Janeiro, onde vivia, e de São Paulo. Também cultivou o teatro e a literatura infantil, em que se destaca a obra Andira. Depois de quase 20 anos sem se dedicar ao gênero romance, Raquel surpreendeu o público com uma nova produção, Memorial de Maria Moura, em 1992, que foi adaptada pela Rede Globo para um seriado de TV que consagrou a autora junto ao grande público. Mais uma curiosidade, que para escrever o 15, primeira obra-prima dela, Raquel de Queiroz aproveitou as lembranças da grande seca que se abateu sobre o Nordeste em 1915. A autora tinha, na época, 5 anos. O eixo narrativo central da obra é a migração de Chico Bento e sua família. Em paralelo, desenvolve-se o tema do amor impossível entre Vicente, um jovem proprietário rural, e Conceição, moça culta da cidade. No eixo central, a narrativa é social, apresenta os efeitos da seca sobre o sertanejo. No segundo, é individual. Conceição procura sua identidade e autonomia numa sociedade patriarcal, recusando o amor de Vicente. Diante da situação de miséria provocada pela seca, Conceição auxilia os retirantes e adota uma das crianças de Chico Bento. O episódio a ser lido retrata as dificuldades de Chico Bento e sua família durante a viagem de retirada. A sua última obra publicada em 2000, Não Me Deixe, Suas Histórias, Sua Cozinha, são memórias gastronômicas, publicado em 2020. E aí vamos para Jorge Amado, Nasceu em 1912, faleceu em 2001, nasceu em Pirangi, no estado da Bahia, trabalhou na imprensa e estudou Direito. Em 1931, ele mudou-se para o Rio de Janeiro e se tornou conhecido com a publicação do romance O País do Carnaval. Alcançou notoriedade, entretanto, com 2 romances publicados logo em seguida, Cacau e Suor. Politicamente comprometido com ideias socialistas, participou da Aliança Nacional Libertadora, movimento de Frente Popular, e foi preso em 1936. Libertado em 1937, morou em Buenos Aires, onde publicou a biografia de Prestes. De volta ao Brasil, em 1945, foi eleito deputado federal, mas teve cassado seu mandato político. Deixou novamente o país e residiu na França, na União Soviética e em países chamadas democracias populares até 1952, quando retornou ao Brasil. Nessa ocasião, já se tornara mundialmente conhecido. Em 1959, ingressou na Academia Brasileira de Letras. Seus livros estão hoje traduzidos para mais de 30 línguas. A maior parte das obras do escritor, principalmente as primeiras que publicou, apresenta preocupação político-social, denunciando, num tom direto, lírico e participante, a miséria e a opressão do trabalhador rural e das classes populares. Conforme o autor foi amadurecendo, sua força poética voltou-se para os pobres, para a infância abandonada e delinquente, para a miséria do negro, para o cais e os pescadores de sua terra natal, para a seca, o cangaço, a exploração do trabalhador urbano e rural e para a denúncia do coronelismo latifundiário. Autor de obras de cunho regionalista e de denúncia social no início de sua carreira de escritor, Jorge Amado passou por diferentes fases, até chegar à última delas, voltadas para a crônica de costumes. Alfredo Bose, crítico literário, distingue na obra de Jorge Amado 5 fases. Um primeiro momento de águas fortes da vida baiana, rural e citadina, com as obras de Cacau e Suor, que lhe deram a fórmula do romance proletário. Depois, na segunda fase, depoimentos líricos, isto é, sentimentais, espraiados em torno de rixas e amores marinheiros, em Jubiabá, Mar Morto e Capitães da Areia.
A terceira, um grupo de escritos de pregação partidária, o Cavaleiro da Esperança e o Mundo da Paz. Alguns grandes afrescos da região do Cacau, certamente suas invenções mais felizes que animam de tom épico as lutas entre coronéis e exportadores, em Terras do Sem Fim e São Jorge dos Ilhéus. Na última fase, mais recentemente, crônicas amaneiradas de costumes provincianos, Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos. Nessa linha, formam uma obra à parte, menos pelo espírito que pela inflexão acadêmica do estilo, as novelas reunidas em Os Velhos Marinheiros, e na última fase abandonam-se os esquemas de literatura ideológica que nortearam os romances de 1930 e 40. E tudo se dissolve no pitoresco, no saboroso, no gorduroso e no apimentado do regional. Parte da crítica literária... Achei que não estava filmando. Parte da crítica literária vê pouco valor na obra de Jorge Amado, principalmente nos romances da última fase. Certos críticos rejeitam o caráter militante de algumas de suas obras, acusando-as de panfletárias. Outros rejeitam sua linguagem despretensiosa e popular, acusando de escrever mal. Outros rejeitam o apimentado de suas histórias mais populares, recheadas de erotismos. Outros o consideram repetitivo em relação a personagens e enredos. Independentemente da opinião da crítica, porém, Jorge Amado tornou-se um dos mais prestigiados escritores brasileiros, no Brasil e no exterior. Suas obras foram traduzidas em 55 países. No Brasil, venderam 20 milhões de exemplares. A editora Companhia das Letras, que está reeditando as obras do escritor, publicou, em 2012, que foi o ano do centenário dele, relançou todas as obras de Jorge Amado. E aí vamos falar um pouquinho de Tieta do Agreste. Tieta do Agreste, obra publicada em 1967, situa-se no grupo das obras de Jorge Amado que o crítico Alfredo Bose chamou de crônicas amaneiradas de costumes provincianos. Seguindo as tradições da literatura popular nordestina, especialmente do cordel, a obra se organiza em vários capítulos, e em cada um deles o narrador faz uma apresentação. A narrativa se passa na pequena cidade de Santana do Agreste, na região litorânea do Mangue Seco, no norte da Bahia. Conta a história de Tieta, ou Antonieta Esteves Cantarelli, jovem que, expulsa de casa pelo pai, o criador de cabras, o Zé Esteves, sai pelo mundo até chegar à capital paulista. Depois de vários anos, Tieta dá notícias, informando que se casara com um industrial paulista, o milionário comendador Felipe Cantarelli. E todos os meses manda dinheiro e presentes aos familiares. Na verdade, Tieta era dona de um bordel em São Paulo, o que vai ser revelado apenas no final da história. Um dia chega uma carta de Tieta informando que ela está viúva e deseja voltar a Santana do Agreste, na companhia de sua enteada. Na verdade, a enteada era uma das moças do bordel. A família e toda a cidade, o padre, o poeta, o representante do prefeito, as beatas, se preparam para receber sua filha mais ilustre. Essa história de Jorge Amado virou novela da Globo, com o mesmo nome da obra, Tieta do Agreste. Jorge Amado publicou muitas obras, eu botei aqui nos slides, só tem algumas delas, O País do Carnaval, Cacau, Suor, Jubiabá, Mar Morto, Capitães da Areia, A Estrada do Mar, o ABC de Castro Alves, que é uma biografia de Castro Alves, O Cavaleiro da Esperança, Terras do Sem Fim, São Jorge dos Ilhéus, Bahia de Todos os Santos, Seara Vermelha, Gabriela Cravo e Canela, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. O Compadre de Ogum também virou minissérie da Globo, foi publicado em 1964. Dona Flor e seus dois maridos, que tem duas versões do cinema, uma mais antiga e uma mais recente. Tenda dos Milagres também foi minissérie da Globo. Tereza Batista Cansada de Guerra também virou minissérie na Globo. Gato Malhado e a Andorinha Sinhá é uma obra infanto-juvenil. Tieta do Agreste, que a gente já falou, que virou novela também, foi adaptado para novela. Farda, Fardão, Camisola de Dormir. Tocaia Grande também foi minissérie da Globo. Hora da Guerra. E aí, saindo do sul, do Nordeste para ir para o sul, vamos falar de Érico Veríssimo, É gaúcho, de Cruz Alta, embora não tenha cursado universidade, iniciou-se no jornalismo em 1930 e tornou-se professor de literatura nos Estados Unidos.
Também dirigiu um dos departamentos culturais da Organização dos Estados Americanos, experiência que registrou nos livros Gato Preto em Campo de Neve e A Volta do Gato Preto. Ele nasceu em 1905 e faleceu em 1975. Sua estreia na literatura ocorreu com Fantoches, uma coletânea de contos. O marco inicial de sua popularidade, entretanto, foi a publicação do romance Clarissa, no ano seguinte. A obra do autor costuma ser dividida em 3 fases. A primeira inicia-se com a publicação de Clarissa, em 1933, que acaba sendo a primeira de uma série de romances, Caminhos Cruzados, Música ao Longe, Um Lugar ao Sol e Saga, que tem como traço de união e a presença constante de certos personagens, principalmente os pares Vascos e Clarissa e Fernando e Noel, e completa-se com O Olhar e os Lírios do Campo. E o resto é silêncio. Essa primeira fase do romancista caracteriza-se pelo registro do cotidiano da vida urbana de Porto Alegre e pela apresentação de certos problemas morais, sociais e humanos decorrentes da vigência de valores degradados. Veríssimo, teve verdadeiros best-sellers, todos esses. Suas obras foram vertidas para diversas línguas, também foram traduzidas em várias línguas. A segunda fase do escritor corresponde ao Tempo e o Vento, obra cíclica que retrata a formação do Rio Grande do Sul. Nessa obra de envergadura épica, Érico Veríssimo demonstra pleno amadurecimento de processos técnicos e expressivos e se firma como um legítimo retratista do povo gaúcho, embora do ponto de vista do crítico José Ildebrando da Canal, a obra expressa a ideologia das elites dirigentes que historicamente se instalaram no poder. Essa obra, O Tempo e o Vento, também foi minissérie da Globo e depois virou filme. Pode-se reconhecer na obra do romancista ainda uma terceira fase, representada por O Prisioneiro, O Senhor Embaixador e Incidente em Antares. Incidente também foi minissérie na Globo. Caracterizado por uma postura mais universalista, mais crítica e de engajamento social. Érico Veríssimo dedicou-se também à ficção didática, Viagem à Aurora do Mundo, Aventuras no Mundo da Higiene, e à literatura infantil, Os Três Porquinhos Pobres, e a obras de caráter memorialista, como Solo de Clarineta. Da mesma forma que Jorge Amado, Érico Veríssimo tornou-se um grande escritor consagrado em seu tempo, sendo aceito por públicos de diferentes estratos sociais e culturais. Parte da crítica, entretanto, considera sua obra superficial em relação à análise social e tímida quanto às inovações de linguagem. De qualquer modo, ainda se espera um estudo mais aprofundado do conjunto da obra por parte de pesquisadores e críticos. E aí vamos falar um pouquinho de O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento é a obra-prima dele, de Érico Veríssimo, é construída em 3 partes. O Continente, são 3 livros, O Continente, O Retrato e o Arquipélago. Nela é narrada a saga da formação socioeconômica e política do Rio Grande do Sul, desde as suas origens, no século XVIII, até o ano de 1946. O palco em que se dá o desenrolar dos fatos e das situações é a região de Santa Fé, onde o poder econômico e político local é disputado por 2 famílias, os Amaral e os Terra Cambará. O ponto de partida do desenvolvimento da intriga é a luta entre os federalistas e os republicanos, em 1893, suporte das rivalidades entre as 2 famílias. E a gente tem um escritor, o Luiz Fernando Veríssimo, que é filho do Érico Veríssimo, Então, 2 escritores de vulta geração de 30, Graciliano Ramos e Érico Veríssimo, tiveram filhos que também se tornaram escritores de destaque, Ricardo Ramos, que era o filho do Graciliano Ramos, que já é falecido também, e Luiz Fernando Veríssimo, que ainda está vivo, Luiz Fernando Veríssimo é hoje um dos escritores gaúchos de maior projeção em nossa literatura. Versátil, além de escritor e jornalista, também é autor de quadrinhos e instrumentista, ele toca sax. Suas obras mais conhecidas são O Analista de Bagé e Comédias da Vida Privada. Aqui a gente tem algumas obras dele, Clarissa, Caminhos Cruzados, Música ao Longe, Um Lugar ao Sol, Olhar e os Lírios do Campo e Saga. Tem vários, O Resto é Silêncio, O Tempo e o Vento, a primeira parte, O Tempo e o Vento, o Retrato, O Tempo e o Vento, a terceira parte, o Arquipélago, O Senhor Embaixador, 1965, O Prisioneiro e Incidente em Antares. E aí vamos falar de Dionélio Machado, que passou do banal ao universal. Dionélio Machado nasceu em 1895,
e faleceu em 1985. Parece uma troca de números, né? Gaúcho de Quaraí, formou-se em medicina, especializando-se em psiquiatria, foi também jornalista do Correio do Povo e chegou a se eleger deputado. Quase esquecido pela crítica e pelos historiadores da literatura durante décadas. Só mais recentemente sua obra começou a ganhar a devida atenção. John Hélio situa-se entre os autores intimistas e urbanos da geração de 1930, que trabalharam na linha de exploração psicológica. Ao lado de Angústia, né, obra de Graciliano Ramos, talvez a obra Os Ratos, publicada em 1935, seja uma das mais profundas experiências de introspecção da literatura brasileira. Tendo sido John Hélio homem de esquerda, era de esperar que sua análise dos problemas humanos fosse feita sob o ângulo das relações de exploração social. Contudo, o escritor surpreende. Em suas narrativas, a análise dos problemas humanos é feita a partir de pequenas coisas massacrantes que envolvem o dia a dia das pessoas comuns e as anulam. O social, embora em permanente tensão com o individual, nunca se sobrepõe a este, de modo que a obra jamais cai no panfletário ou na propaganda partidária. O leitor é quem, costurando os fatos banais da existência, extrai sua conclusão a respeito dos efeitos do sistema capitalista sobre o indivíduo comum, assalariado, impotente na engrenagem social. John Hélio Machado escreveu romances, contos e ensaios. Além de Os Ratos, é também autor, entre outros, de O Louco do Coati, Desolação, em 1944, e Deuses Econômicos, de 1966. Os Ratos são a obra mais importante de John Hélio Machado. Segundo o crítico Davi Arigucci Jr., trata-se de um romance breve, concentrado, surpreendente pela originalidade saída do mais prosaico, com perfeito equilíbrio entre os elementos psicológicos e sociais, explorados com profundidade numa forma simbólica de longo alcance. A obra narra o percurso de 24 horas de desespero do funcionário público Naziazeno, um cidadão comum que certa manhã desperta com um sério problema. O leiteiro ameaça cortar-lhe o fornecimento de leite se ele não pagar. Na manhã seguinte, a dívida de R$53 mil. Durante todo o dia, Naziazeno pensa apenas em como arrumar o dinheiro. Empréstimo, penhor, humilha-se, mas nada consegue. No final do dia, enfim, consegue o dinheiro e volta para casa levando também comida e um brinquedo para o filho. John Hélio Machado, né, assim como Graciliano Ramos, foi preso por motivos políticos também durante o Estado Novo e ficou encarcerado na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Na prisão, ele escreveu a obra O Louco do Coati, que é uma alegoria da ditadura, né? Ele escreveu aí, diz um jornalista, né, o Biratã Brasil, falou que a história do Louco do Coati começa no interior de um bonde, em um bairro de Porto Alegre. O personagem principal é uma figura estranha que não fala nem diz seu nome. Ele inicia uma viagem pelo litoral gaúcho, passa pelo Rio de Janeiro até retornar a Coati, na fronteira do Brasil com o Uruguai, onde se transforma em cachorro. Na verdade, uma alegoria do terror político do qual ele sofrera anos antes no sinistro presídio de Ilha Grande.